Amigos, boa tarde a todos e a todas. Muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária aqui do Instituto Filomeno de Miranda, que fica na cidade de Salvador, no bairro de Itapuã. Sintam-se todos abraçados virtualmente na tarde de hoje. Conforme sabido pelos cartazes distribuídos, hoje nós falaremos a respeito de um tema extremamente oportuno e necessário, que é nós compreendermos a ação do Espiritismo em nossas vidas, do nosso cotidiano, no cotidiano de nossas vidas. Qual o papel que ele desempenha frente aos desafios, frente às tribulações comuns ainda em um planeta de provas e de expiações, conforme é o nosso, que está transitoriamente saindo desta condição para uma melhor, que é a qual conhecemos como a de regeneração. Estamos em trânsito, mas até alcançarmos essa condição, muito ainda precisaremos fazer. E a nossa compreensão, nosso entendimento a respeito do papel do Espiritismo enquanto o advento proposto pelo Cristo, naquela passagem em que ele vai dizer, se os seus discípulos os amassem, que eles guardassem seus mandamentos. E ele rogaria então ao Pai que enviasse um novo Consolador. Esse viria com a missão, com a promessa de fazer relembrar tudo quanto ele disse e aquelas outras coisas que seriam ditas, porque o momento presente não era possível ser apresentado. Então vem mais tarde, 18 séculos depois, na figura da doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, que hoje nós a conhecemos tão bem e buscamos nos dedicar a conhecê-la pelos estudos, pelos grupos que fazemos, pelos estudos, mas fundamentalmente esse é o grande ponto de interseção entre o ontem e o hoje, que é a necessidade de nós vivermos o Espiritismo no nosso cotidiano de nossas vidas, para que nos tornemos cidadãos, cidadãs melhores do que quando aqui chegamos nessa nossa encarnação. Por esta razão, penso eu, quão importante é a reflexão de pensarmos no Espiritismo enquanto uma ação, uma proposta de vida, uma filosofia de vida, mais do que uma religião, ou ainda, quem sabe, a própria ciência dentro do tripé que concerne a doutrina espírita. Antes de falarmos, então, deste tema e de outras questões que estão, que permeiam, estão interligadas ao tema, nós vamos fazer a nossa oração, convidando a todos a elevarem o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, criando entre nós uma egrégora de paz, de harmonia, de equilíbrio, que seja benéfica para todos nós aqui presentes na live e aqueles outros que virão mais tarde assistir esse trabalho. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que saiamos daqui hoje, desta tarde, fortalecidos na energia crística do amor e da paz. Sendo assim, Senhor Jesus, espíritos amigos e protetores desta casa de luz, em especial o nosso Filomeno de Miranda, que nos abençoe, que nos proteja, nos dando uma tarde de muita paz, de muito equilíbrio. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, para os que chegaram depois ou durante a nossa prece, bem-vindos, bem-vindas, sintam-se todos e todas abraçados virtualmente nessa tarde, que conforme também já foi dito, o nosso tema de hoje versa sobre Espiritismo, ação para a vida cotidiana.
E dizíamos quão importante é o tema para o momento presente. Até mesmo no que se refere à questão da pandemia, porque a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa crença, a nossa fé, tudo isso será determinante para que nós passemos por esse momento necessário, planetário, no qual estamos passando todos, para nos mantermos conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade, mas também, igualmente, do nosso testemunho frente ao que estamos passando, considerando que já são mais de 420 mil vidas ou existências, na verdade, que são ceifadas por conta do coronavírus. E ninguém garante que as próximas não sejam nós mesmos que aqui estamos. Como voltaremos à pátria espiritual? Ou ainda que isso não aconteça, como nós estaremos nesse momento de desafios, de testemunhos? De que forma nós seremos reconhecidos como espíritas, detentores do conhecimento libertador, advindo do mundo espiritual para o mundo material? E como estarão essas comunicações entre os dois planos da vida? Porque ao tratarmos dessas ações para a vida cotidiana, precisamos nos lembrar sempre que existe dois planos, pelo menos didaticamente falando, que é o plano espiritual, que é o plano material, que se comunicam, que interagem, que convivem, que conubiam, e não sabemos a qualidade dessas interações, desses casamentos. Então, pensarmos significativamente no que vem a ser o Espiritismo para a minha vida, para esse momento, ou outros tantos pelos quais passamos ou estamos passando, porque a nossa existência não se restringe apenas à pandemia do coronavírus, no momento atual, mas são tantas outras pandemias internas e externas nas quais vivemos e não nos damos conta. No ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, no ambiente religioso no qual nós nos encontramos hoje, ainda que isolados momentaneamente por conta da necessidade de segurança, dentro dos protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes. Como é que a gente lida com essas questões? Como é que o Espiritismo pode nos influenciar para nos tornarmos melhores cidadãos? Então, é um tema propício para que reflitamos quanto à responsabilidade que cada um de nós tem, porque temos o conhecimento da verdade libertadora frente ao momento presente. Porque aqueles que conseguirem passar, não necessariamente no corpo físico, mas ainda que destituído da indumentária física, mas conseguirem passar de forma equilibrada, saudável, de forma consciente, de forma a estar dando verdadeiro testemunho da perseguição, aspas, em nome da justiça, esses receberão muito mais no futuro espiritual e nas futuras reencarnações. Então é preciso que nós nos debrucemos ao estudo, à reflexão e ao entendimento do que é mesmo o Espiritismo em nossas vidas. Nesse ponto, eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Qual a importância do Espiritismo, da doutrina espírita em minha vida? Seria apenas mais uma religião, uma tábua de salvação, ou um roteiro no qual eu estou seguindo para construir o meu futuro espiritual? São questões que nós que nos dizemos espíritas não podemos nos deixar de fazer de quando em quando. Mas para que a gente possa ampliar um pouquinho mais essas reflexões, nós escolhemos aqui 3 livros para fundamentar as nossas ideias, todos eles dentro das obras básicas ou escritos por Allan Kardec. E a gente começa, então, trazendo uma citação a respeito do Espiritismo, que vem desse livro
o que é o Espiritismo, que é um livro iniciante, antes mesmo do Livro dos Espíritos, publicado por Kardec, mas que não faz parte da obra básica ou das obras básicas da doutrina espírita, que nós as conhecemos em número de 5, que são elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, dentro dessa ordem que foram lançados, de 1857 a 1868, salvo engano, que foi a Gênese. E todos eles, perdão, 1868, isso. E todos eles trazendo um apanhado de informações para redirecionar a forma de viver e de entender o mundo no qual nós estamos, ora, encarnados e convidados a viver para darmos o nosso melhor. Ou como disse Jesus à época, colocar a nossa candeia em cima do alqueires, aquilo que nós temos de melhor, a nossa luz, para que todos que vejam, ou todos que passem ante a pandemia, vejam a luz que sai de nós. Não pelos recursos financeiros, amoedados do mundo, não pelas nossas conquistas titulares, hoje, academicamente falando, muito concorrido e buscado nas sociedades, não pela quantidade de casamentos ou de filhos que nós tivemos, não pelas viagens que fizemos ao longo da nossa existência, ou qualquer outra coisa que faça jus o momento atual que nos propicia, mas, sobretudo, pelo fato de estarmos vivendo a mensagem do verdadeiro cristão. E veremos também, quanto a isso, o homem no mundo. Então, eu trago uma breve citação logo na introdução do livro, que é o Espiritismo, em que Kardec, depois de trazer algumas considerações em torno do Espiritismo, ele vai resumidamente dizer o que é, então, o Espiritismo. Talvez aqui na live façam seus comentários, façam suas perguntas, mas possivelmente aqui na live tem pessoas que não são detentoras do conhecimento espírita, ou pelo menos não tem um estudo mais aprofundado. Então, seria interessante nós trazermos. Então, Kardec, no finalzinho da introdução do que é o que é o Espiritismo, ele vai considerar, na verdade, no prólogo, ele vai considerar: para responder logo de começo e sumariamente à pergunta que serve de título a essa obra, diremos. E o título que encerra a obra é: o que é o Espiritismo? E o tema de hoje é Espiritismo, ação para a vida prática no cotidiano. O que é mesmo o Espiritismo? Então, conceitualmente, nós dizemos, ipsiliteri, o Espiritismo é simultaneamente uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. E observe como esse conceito de espiritismo, ou da doutrina espírita, é importantíssimo para entendermos a necessidade de uma ação mais voltada para o que é de cunho espiritual superior, diante dessas interações ou relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material, visto que, na sua feição de ciência, ela é uma ciência prática que consiste na relação que pode estabelecer com os espíritos, visto que estes são nosso objeto de estudo. A doutrina espírita, ela surge naquele contexto histórico do século XIX, justamente para fomentar a investigação, o estudo, a pesquisa daqueles fenômenos que estavam acontecendo à época, e mais precisamente em Paris, porque era a cidade-luz, onde tudo partia para ter uma certa credibilidade, e diante daqueles homens que ali estavam, muitos deles apenas no interesse imediatista, nas brincadeiras, nos divertimentos ou entretenimentos, conforme dizemos hoje,
existiam outros que estavam com um olhar de pesquisadores, de estudiosos, para averiguar os fenômenos que ocorriam das mesas girantes. E dentre esses todos, um pedagogo, um estudioso do magnetismo, conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail, que 3 anos depois vai nos brindar com o Livro dos Espíritos, depois de uma investigação séria desta relação que existe entre o plano espiritual e o plano material, visto que aqueles fenômenos estavam sendo provocados justamente para chamar a atenção daquelas pessoas que viviam aquelas vidas apenas focadas no materialismo, nos interesses mundanos, embora, claro, com as suas exceções, mas que na sua maioria estavam dentro de um contexto do existencial imediatista da vida. E aquilo iria suscitar uma série de questionamentos, de perguntas, de interrogações que seriam averiguadas por muitos deles, e dentre eles esse que citamos, o Hippolyte Léon, e que mais tarde ele vai perceber que não eram outras coisas, os fenômenos, senão as ações dos homens que haviam morrido para nos dizer que a vida continuava, e então ele sai da condição do nome de batismo Hippolyte Léon, ao lançar o livro, para um pseudônimo, Allan Kardec, e para quem não conhece a história do Espiritismo, é interessante que conheçamos, para entender essa dinâmica, como isso tem a ver com a nossa vida cotidiana, com o nosso dia a dia, com a própria existência e as reencarnações futuras, como as passadas, visto que hoje nós somos frutos do ontem e amanhã seremos resultados do hoje. Então, diante dessas ações e dessas investigações, Kardec nos apresenta o Livro dos Espíritos. E, conceitualmente, ele vai dizer exatamente isso. Me permitam a repetição. O Espiritismo é, simultaneamente, uma ciência prática de observação e uma doutrina filosófica. O aspecto filosófico é justamente porque ela encerra, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da racionalidade, nos responde a questionamentos que já eram feitos à época e antes do próprio Kardec, e que não se tinha necessariamente uma resposta conclusiva. Existiam-se teorias, ideias, mas não algo de pronto, verdadeiro, a ponto do convencimento pela lógica, de qual é a nossa origem, qual é a nossa natureza, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra. São questionamentos que, a partir da doutrina espírita, fica muito mais claro, muito mais entendível e perceptível para todos aqueles que buscam um roteiro de elevação, de transformação moral, visto que a doutrina tem como objetivo o progresso moral das criaturas, dos espíritos encarnados e desencarnados, e que estão diretamente comprometidos com a Terra. Eu pedirei ao meu Pai que vos envie um novo Consolador, e ele virá com essa promessa de vos lembrar tudo quanto eu disse e dizer aquelas outras coisas que para o momento não é possível. Aligeradamente falando, o que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. E que inicia-se exatamente com essa citação. Então, como filosofia, o aspecto, já que é um tripé, ciência, filosofia e religião, na filosofia nós vamos entender, compreender, analiticamente, racionalmente, essas questões. Isso nos traz uma segurança, um entendimento de que não estamos aqui à toa, não somos mera acasos da sorte ou de uma relação sexual do pai e da mãe que constituiu uma outra vida, um outro corpo, que são os filhos. Mas existe uma finalidade, existe um objetivo, existe um para que estarmos aqui. Porque se a reencarnação não existisse, não haveria, de certo, justiça de Deus. E esse não seria o meu Deus, como certamente não seria o Deus da doutrina espírita. Porque ao longo da história da humanidade, a concepção de Deus foi mudando, foi variando
conforme o entendimento e o avanço moral e intelectual das criaturas de então, dos povos. E que hoje nós temos uma concepção mais ampla, não mais de um homem, não mais de um ser vingativo, punitivo, ainda que muitos assim vivam e acreditem, o reconheçam pelo temor, pelo medo, mas a doutrina espírita, ela nos apresenta não mais na configuração antropomórfica, na figura do homem Deus, mas do ser, da inteligência divina, da inteligência, me fugiu agora, da inteligência, me perdoe, é que me deu um branco, eu vou voltar aqui. O que é Deus? Né? E aí os espíritos vão dizer, Deus é a inteligência suprema, porque eu estava trocando suprema pelo divino, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não preciso eu olhar a resposta, não. Então, a partir da doutrina, nós passamos a compreender esse Deus de uma inteligência suprema como sendo a causa primeira de todas as coisas. Isso é importante para entendermos esta relação. E na feição religiosa, que é o aspecto, não como vemos, dogmática, ritualística, enfaixada dentro de preceitos e preconceitos, mas como sendo uma possibilidade de religar o homem a Deus, a partir dos conteúdos trazidos por Jesus, porque ele encabeça, ele está à frente, enquanto sendo o Espírito de verdade que lidera e que liderou todo esse trabalho da doutrina dos Espíritos. Então, voltando à resposta, como ciência prática consiste nas relações que pode estabelecer-se com os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. E aí Kardec ainda diz, podemos defini-lo assim. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, que são o nosso objeto de estudo e de pesquisa, e suas relações com o mundo corpóreo, as consequências das ações deles para conosco, de nós para com eles, na nossa vida cotidiana. Como é que essas informações podem nos suscitar progresso, crescimento, avanço moral e espiritual? Por esta razão, Kardec, no Livro dos Espíritos, que é dividido, para quem não sabe, em 4 partes, na segunda parte, ou como chama-se muitas vezes, livro segundo, livro primeiro, livro terceiro e quarto, já que ele é dividido em 4 partes, no livro segundo, no capítulo 9, Kardec vai tratar das intervenções, ou da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, se nós estamos falando de espiritismo e ações para a vida cotidiana, do ponto de vista daquilo que nós buscamos para nós, e queremos entender essas relações, é preciso compreendermos também a influência que eles exercem sobre nós. Porque, do contrário, vamos achar que tudo é fruto da nossa cabeça, que tudo é consequência da sorte ou do azar, de que estamos perdidos nessa nau, que não temos uma destinação, que fomos banidos do céu, jogados aqui nessa terra, de verdadeira dor, de inferno e tudo quanto concebem como sendo a terra, que não é o nosso caso, claro, para viver dos padecimentos e sofrimentos de então, que estamos. É preciso nós refletirmos sobre aquela que é muito conhecida no meio espírita, que é a questão de número 459, que trata exatamente da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. E o espiritismo vai nos trazer essa informação, esse conhecimento, para que nós reflitamos
como ele pode nos ajudar a superar esse processo, a fim de que estejamos conectados com o mundo espiritual superior, com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, com os nossos espíritos familiares, com os bons espíritos, visto que Kardec também divide essa diversidade de espíritos em ordens, em classes, e nos apresenta a classe espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, também na segunda parte, quando vai tratar da progressão dos espíritos. Em 3 ordens, a imperfeita, a dos imperfeitos, a dos bons e a dos espíritos puros. E nós nos encontramos ainda na base dessa escala espírita, dos perturbadores, dos perversos, dos malvados, dos neutros, dos brincalhões, daqueles que ainda estão muito mais jungidos à matéria, aos interesses transitórios. E a gente vê isso claramente. Com toda essa pandemia e com a possibilidade de espiritualização, a maioria de nós, o que quer, na verdade, é que ela que se acabe para a gente voltar àquele velho normal, da baderna, dos excessos, da frivolidade, do pancadão, e tudo quanto ainda nos caracteriza como almas imperfeitas, tendentes à perfeição, mas imperfeitas transitoriamente. Quando poderíamos estar exercitando entre nós já os aspectos da segunda ordem, dos bons, que seria os sábios, os bons, os prudentes e os superiores. Qualquer um de nós já poderia viver nessa instância, dentro da nossa realidade e condição, com a pandemia. No nosso dia a dia, nas ações cotidianas, darmos exemplos de bondade, de solidariedade, de fraternidade, de amorosidade, de paciência, de tolerância, de fé, de resignação, de gratidão. Mas quem de nós, na prática, vivencia isso? A gente faz, às vezes, até uma outra vez, mas no cômputo geral, quando a gente vai medir o tempo, na linha do tempo, de duração desse comportamento mais elevado, nós chegamos à conclusão que, para a maioria de nós, eu me incluo nessa maioria, não chegamos a 10 minutos. Ou a 10% da nossa capacidade, que seria de 100%. Percebe? Porque estamos inquietos, estamos impacientes, nervosos, estamos agitados, o psiquismo, a gente não consegue desacelerar as nossas ondas mentais. Sequer a gente consegue se preparar para dormir e dormir bem. Precisando de ansiolíticos, precisando de medicações fortes para poder dormir, para poder estar bem, em meio a tantas notícias de mortes pela Covid, de tantas mortes, de assassinatos, né, de latrocínios, de suicídio, de violência doméstica, é o que nos chegam através dos noticiários televisivos, midiáticos, através das redes sociais, porque hoje quase nunca a gente pega um jornal impresso para ler, mas quando fazíamos, íamos direto para as páginas policiais, iríamos ver as notícias de morte, porque a nossa faixa psíquica ainda é essa, alterando substancialmente os padrões de equilíbrio e de harmonia interior, cujas ações, os comportamentos eram e são semelhantes ao estado mental. Porque as nossas ações representam o nosso mundo interno. Então, com propriedade, Kardec vai tratar dessa questão, oportuna também para o tema, no que se refere às influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Ao que na 459 ele questiona:
Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Eu sei que ela é conhecida, mas ela é também determinante para que nós reavaliemos, modifiquemos a conduta mental, para que o estado mental não alicie, não aproxime, não vincule-se a essas mentes doentias, muitas vezes mais fragilizadas do que nós outros. E são elas de ordinárias, de primitivas, de inferiores, que nos dirigem, conforme dizem os espíritos. Nesse sentido, a influência deles é maior do que acreditais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Observem, como os espíritos desencarnados, assim como os encarnados, claro, mas especificamente os desencarnados, eles têm a capacidade de nos influenciar em nossas vidas e em nossos pensamentos, a ponto deles nos dirigirem. A qualidade das nossas vidas em si é resultante desse direcionamento que eles, os desencarnados de baixo teor vibracional, que estão dispostos a manter o planeta na condição ainda da psicosfera sombria, de dor, de violência, dentro dos padrões que nós conhecemos, que nós nos habituamos a viver. Porque as pessoas já conseguem ver a violência, a fome, a miséria como questões normais. Já não estão mais indignadas, já não mais se surpreendem, já não mais se movimentam em prol do socorro, da ajuda, em que pese, evidentemente, que centenas de milhares de pessoas assim o fazem. Mas quando fazem, é quando vivemos no nível da pandemia, da catástrofe. Existem aqueles que no período da trégua, do armistício, ainda mantêm a chama da solidariedade, da caridade, da ajuda mútua. Eu sei que existem. E as casas espíritas fazem muito isso. As igrejas evangélicas, as católicas, eu sei que se entreajudam e ajudam aqueles outros carentes e necessitados. Mas ainda é muito pouco para a dimensão do que precisa ser feito dentro da realidade a qual vivemos. Por essa razão, ainda estamos dentro do cômputo de um planeta de provas e de expiações, quando já poderíamos estar na de regeneração, porque Jesus, à época, vivia nessa condição. Aqueles que se imolaram em nome da justiça também já estavam no mundo de regeneração. Hoje, com toda a ciência, com toda a tecnologia desenvolvida, de um modo geral, nós ainda não estamos. Porque o índice de mortes, de violência, de suicídio, de miséria, de pobreza no mundo, são estarrecedores. São índices que já poderiam ter sido melhorados dentro do ranking. E diga-se de passagem, o Brasil, porque quando saem essas estatísticas, nós bem vemos a pontuação que nós nos encontramos, a posição. Sempre lá embaixo da tabela. E olhe que o Brasil, ele tem recursos minerais, industriais, culturais, sociais, para ser um dos países de primeiro mundo. Nós não precisaríamos estar vivendo, brasileiramente falando, em um mundo de miséria,
termos uma linha de miséria daqueles que vivem nesta linha de pobreza. Mas quanto nós vemos, bastou sair de casa, a cada 200, 500 metros nós encontramos um. Nós vemos quando muitos fazemos uma prece, uma oração e seguimos. E muitas vezes por conta da influência desses espíritos, que nesse sentido, voltando à resposta, a influência deles é maior do que nós podemos acreditar, pois que frequentemente são eles que nos dirigem. E só para reforçar e seguirmos adiante, basta que nós avaliemos a qualidade de nossas vidas, do nosso estar hoje na existência corporal. Se hoje nós fôssemos chamados a voltar à pátria espiritual, perguntaria a vocês e a mim mesmo, como voltaríamos? Em que condição? Haja vista o medo que temos assustadoramente da morte. Somos espíritas, acreditamos na imortalidade da alma, na sua comunicabilidade, mas ninguém quer saber de morrer. Está todo mundo com medo do coronavírus, da pandemia, e é natural. E não é tanto por conta da lei de conservação, é por medo do enfrentamento com a própria consciência. Porque ela nos dirá o que deixamos de fazer e o quanto já poderíamos ter feito. Isso serve para mim, que estou dizendo a vocês, e para vocês que estão me ouvindo. Ou seja, estamos todos dentro do mesmo pacote. Como diziam os antigos, e em particular minha avó, somos todos farinhas do mesmo saco. Não muda em nada. Talvez só a posição em que o grão da farinha se encontra. Mas estamos todos dentro do mesmo saco. E seremos levados para a mesma destinação. Então é preciso que haja um esforço coletivo, consciencial, de progresso moral, espiritual, de transformação, ou como apregou e propõe a doutrina espírita, a chamada tal reforma íntima, tão bem conhecidas de nós, para que haja uma mudança capital, consciente, por parte de cada um de nós, a partir dessas ações reais que nós fazemos no dia a dia de nossas vidas, para criarmos uma egrégora capaz de fomentar a mudança da psicosfera do planeta e sejamos alçados à condição de um mundo de regeneração. E nesse mundo, possivelmente, não haverá pandemias na intensidade com a qual nós temos hoje. Não haverá as guerras como já tivemos e as vivenciamos nesses dias. O interesse material, o materialismo, perderá sua força significativamente, porquanto os habitantes desse novo mundo estarão voltados muito mais para o exercício da moralidade, da espiritualidade, da vivência das leis de Deus que estão íncitas em nossas consciências, do que nesses dias. Sairemos do aspecto dos dogmas, dos preceitos exteriores, para viver a fé viva dentro dos corações de cada um de nós. Possivelmente não haverá tantas religiões como hoje as temos, porque o que vai permear a proposta religiosa dos futuros crentes desse novo mundo são as leis de Deus, que por sua vez o primeiro, lá atrás, 3.500 anos ou mais antes, já tinha proposto nos 10 mandamentos, na primeira revelação com Moisés. Mas ainda assim, passados 3 séculos ou 3 milênios, nós ainda nos encontramos para e passo, como se lá ainda estivéssemos na lei do talião. E como isso reverbera nesses dias de hoje, século XXI,
2021. O olho por olho, dente por dente. Seja na macro sociedade que está, seja na micro na qual estamos. Em que pese os seus 164 anos de advento da primeira edição do Livro dos Espíritos, ou da vinda, ou da chegada do Espiritismo na Terra, contribuindo para que as nossas ações fossem diferentes daquelas de até então. Porque na época de Jesus, na época de Moisés, eram possivelmente aceitáveis, porquanto não detínhamos o conhecimento de uma verdade tão plena e consciente capaz de nos libertar. Até porque não tínhamos também conectividade cognitiva, racional, lógica, estudo científico, filosófico para tal. Tínhamos algumas expressões, é verdade, mas não o suficiente para transformar e mudar o que hoje já poderemos fazer em um clique, sabe? Em um passo, qual vemos na televisão, nos filmes de ação. Mas nós estamos esperando o milagre de Moisés, os milagres de Jesus. Mas eu queria avançar um pouquinho mais, considerando esta resposta dos Espíritos, para ir a uma outra pergunta que que eu marquei aqui para a gente trabalhar um pouquinho, no que se refere à questão 918, no terceiro livro dessa feita, quando Kardec vai trabalhar no capítulo 12, perfeição moral. Porque as ações que empreendemos no cotidiano das nossas vidas, a partir do aprendizado e dos ensinos do Espiritismo, permitirá essa perfeição moral, conforme propôs Jesus à época, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ou a perfeição relativa que é possível para cada um dos seus filhos. É o que diz Kardec e os Espíritos na perfeição moral, que mais tarde nós recebemos de forma mais amplificada o Evangelho segundo o Espiritismo, que faremos uso daqui a pouco para concluir o trabalho. Mas nessa pergunta 918, quando vai trabalhar os caracteres do homem de bem, Kardec questiona: por que indícios podemos reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? E aí me permitam estar sempre trazendo esse reforço do tema, porque eu quero até agradecer a Selma, que nos fez a proposta de estar aqui hoje e que nos deu o tema. E ela perguntou: se você quiser mudar, pode, se não, está ótimo. E agora eu vejo o quão necessário é e o quanto ela estava intuitivamente ligada com os amigos espirituais da casa. E certamente o Filomeno de Miranda. Porque se a gente não vê o Espiritismo como um instrumento de mudança, de transformação em nossas vidas, não adiantou se dizer espírita. É o que disse Jesus: nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Pergunto a você e a mim: o que estamos fazendo para fazer a vontade do Pai que está nos céus? Ele que nos ofertou, nos brindou com esse conhecimento da doutrina espírita, que chegou até nós. É preciso perguntar isso. Então, repetindo a pergunta, por que indícios? Quais seriam as características que podemos reconhecer em um homem e uma mulher? Claro, o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual, visto que nós saímos da simplicidade da ignorância para alcançarmos a destinação de perfectude, conforme já trouxemos a passagem, está lá no capítulo 17, em que Jesus vai nos propor a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Se eu perguntasse a vocês quais seriam os indícios que poderíamos nos reconhecer como sendo
Espíritos que progredimos mediante as nossas ações no nosso dia a dia. Os espíritos disseram, de forma simples, tão profunda, que quando ele me perguntei, vou ter que ainda esperar algumas boas e longas reencarnações. Isso não é para desencorajar. É para que nós reflitamos quanto à necessidade do investimento, da implantação, do fazer agora para colher amanhã. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras. Tem nada de diferente do que disse Jesus e o próprio Moisés. Não matarás, não roubarás, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Não cobiçará a mulher do próximo. Basta viver dentro desses preceitos, dentro dessa proposta, que nós estaremos trabalhando a perfeição moral. Mesma coisa. Não precisaríamos, talvez, da vinda de Jesus e menos ainda da doutrina espírita. Poderíamos ter ficado apenas com a primeira. E por que foram necessárias duas outras? Pela dureza do coração dos homens. Porque Moisés já tinha proposto, quando ele vai falar um pouco da indissolubilidade do casamento, né, naquela passagem em que Jesus fala, né, não separeis aquilo que Deus juntou. Porque Moisés já tinha proposto o caminho da fidelidade, da comunhão, da construção do sentimento verdadeiro de amor. Então, diante dessa pergunta, por que indício podemos reconhecer em um homem o progresso real, verdadeiro, que deve elevar o seu espírito da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, na hierarquia espiritual? Os espíritos disseram, o espírito prova a sua elevação quando todos, anotem, todos, não é um nem dois, nem um dia nem uma semana, menos ainda um ano, todos os atos da sua vida corpórea são a prática da lei de Deus. Eis aí o indício que se reconhece a elevação de um espírito na hierarquia espiritual. Quando prova a sua elevação, quando todos os atos da sua vida corpórea, do que fazemos no dia a dia, na vida cotidiana, olha a importância do Espiritismo para aclarar o entendimento da verdade que liberta. São a prática da lei de Deus. Aí vocês perguntam, sim, mas onde é que eu acho a lei de Deus? Está lá na 621, também desse livro, da terceira parte, quando ele começa a tratar das leis morais. Onde encontrar a lei de Deus no homem? E eles responderam, tacitamente, na consciência. Não tem onde buscar em outro lugar, é na consciência. Não é fora, é dentro de nós. Quem quer fazer esse mergulho, nesses dias de pandemia, nesses dias carnavalescos, nesse planeta onde tudo é festa, tudo é algazarra, onde quase tudo é assim. E quando não é, deixa-se um lastro de um desejo, um frescor de poder voltar a ser o que era, e a consciência dizer que já não pode mais. E, não concluiu a resposta, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Se eu não consigo compreender antes a vida espiritual porque sou espírito, e como tal deveria viver esta realidade no planeta ou na existência corporal, quanto mais fazer que todos os atos da minha vida estejam de acordo com a prática da lei de Deus. Porque as minhas ações no meu dia a dia, desde quando eu acordo até o momento que eu vou dormir, não coadunam com essa proposta. E aí a gente entende o porquê das influências dos espíritos malfazejos,
dos espíritos inferiores. Porque quando Kardec diz assim, os espíritos dizem a Kardec que eles nos influenciam mais do que nós podemos acreditar e que frequentemente eles nos dirigem, eles não estão dizendo que são espíritos nem inferiores nem superiores, são os espíritos. A gente é que tende a puxar por uma questão de sintonia com os inferiores, mas são os espíritos superiores. Querem um exemplo? Chico Xavier. Quer um outro exemplo? Divaldo Franco, que essa semana agora completou 94 anos de existência. Em que, nesses 90 ou mais anos, quase na sua totalidade, porque enquanto espírito ele já traz na memória, psiquicamente, a missão, claro. Então, já estava sendo influenciado pelos espíritos. Estavam sendo dirigidos por Joana de Ângeles. Ou vocês acham que Joana apareceu na vida dele naquele momento, em um dado tempo, nos anos da década de 40 do século passado? Claro que não. Já se conheciam desde a época de Jesus. Para quem não sabe, a história de Joana de Cusa, leiam lá em Boa Nova, e que ao lado dela, uma grande servidora do mestre, estava um filho que desesperadamente pedia para abjurar o Cristo. E ela tenazmente disse que não, que soubéssemos ser fiéis naquele momento, porque Deus era puro, sofreu por nós, nada tinham que pecar, e deu-se em nome da humanidade. Nós deveríamos dar o exemplo, e nós damos. E aquele rapazinho, Moissola, que estava lá, bonito, o rapazola, que estava lá, perdão, rapazola que estava lá, bonito, na flor da idade, querendo viver a vida, não era outro senão, de acordo com o próprio Divaldo, tio Nilson. E Joana de Cusa tinha um outro filho, que não aparece na história, é apenas citado, que não era outro senão Divaldo Franco. Aí a gente entende porque na esteira da evolução, através das reencarnações, nós nos reaproximamos e nos agrupamos. Hoje, na tarefa, visto que Nilson ficou, digamos assim, um pouco mais retardado, o espírito, né? Ficou um pouco mais retardado em função dessa experiência lá com Cristo, ele se fechou para tal. E aí ele volta hoje para estar ao lado do irmão, como amigos, como colegas, trabalhadores desse ideal do bem, para poder amolecer o coração e poder, então, aceitar o Cristo na sua totalidade. Claro que o trabalho já vinha sendo feito, mas que nessa, me parece, foi sancionado esse aceite completo de Cristo com a obra da mansão do caminho. Divaldo não conheceu Joana agora. Divaldo já traz, possivelmente antes dessa história de Joana de Cusa. E assim somos todos nós. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, nos concebe essa visão, essa clareza, para entender que a influência não são só dos espíritos inferiores, a não ser que nós permitamos pelo nosso padrão mental. Mas os bons estão aí para nos elevar a uma categoria espiritual melhor do que a nos encontramos. Agora, ele não vai puxar pela camisa, não vai jogar uma corda e não vai ser no passe de mágica, muito menos com a varinha de condão. Olha o que disse Emmanuel a Chico, e todo mundo conhece, né? A gente diz até brincando, uníssonos nós repetimos as 3 palavras. Quando Emmanuel diz assim, quer trabalhar comigo, Chico? E Chico ainda era um menino, logo depois da morte da mãe dele, Dona Cidária. E aí Chico diz, quero. Aí Emmanuel diz, olhe, Emmanuel se apresentou para ele em forma de cruz, que também não conheceu naquele momento ali perto do cemitério, ou já no cemitério. São almas que já progridem juntos, ou juntas, há muitos e muitos séculos. Quero, o que é preciso? São 3 coisas. Quais são elas? Perguntou Chico. Primeira, disse Emmanuel, disciplina. Qual é a segunda? Perguntou Chico. Emmanuel responde, disciplina. Qual é a terceira? Questiona ainda o mineiro.
E o espírito responde: disciplina. Ou seja, disciplina, disciplina, disciplina. Aí eu pergunto a vocês e a mim, em um mundo em que vivemos de tantas facilidades, de tantas propostas de felicidade, de ganhar facilmente, de viver uma vida nababesca, né? Assim, acho que esse é o termo, sabe? Como verdadeiros sultões, como verdadeiros homens e mulheres de riquezas. Como querer estabelecer a disciplina, a disciplina, a disciplina para o processo da reforma íntima? Para se tornar um homem de bem, em que a vida nos dá tantas possibilidades de ganhos materiais. É o que a gente está vendo agora na pandemia. Quantos estão se locupletando de forma ilícita a partir da miséria, do sofrimento e da dor do outro. E tudo isso precisa ser repensado, ressignificado. Do contrário, não adiantou a experiência. E para a gente finalizar, tinha até uma outra. Vou ler rapidinho, porque eu quero ler um trecho do Evangelho. A 919, vou ser bem rápido. Para tal, fazer essa conquista, a fim de que o Espiritismo esteja na nossa vida diária, no cotidiano, nas ações, na prática, no pensamento, no sentimento, precisamos também considerar 919, visto que a 18 é quando todos os nossos atos de nossas vidas, na prática, no dia a dia e não na teoria, estiverem de acordo com a lei de Deus, e nos anteciparmos ao conhecimento da vida espiritual, que a doutrina espírita, melhor do que nenhuma outra, há de se dizer, nos facilita e nos propõe. Mas a 919 é, diante dessas verdades, qual o meio mais prático e eficaz para o homem melhorar-se nesta vida e resistir às influências do mal? Está vendo? Uma coisa está interligada com a outra. Qual o meio mais prático e mais eficaz para o homem melhorar-se nesta vida e resistir às influências do mal? Ao que eles disseram. Um velho sábio da antiguidade já vos dissera, ou já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E poderia encerrar nos meus 57, quase 58 minutos de live. Alguém se conhece aqui? Diz para mim aí, bota aí no chat. Alguém pode dizer quem sou eu? Eu não, vocês mesmos. Porque se eu perguntar a vocês quem sou eu, no caso referindo-se a mim, todos saberão dizer de alguma sorte. Mas se eu perguntar, e quem são vocês? Diz aí para mim. Porque quando a gente propõe isso, as pessoas respondem, é mais fácil dizer quem é o outro do que dizer quem somos nós mesmos, não é isso? Estão rindo, né? Mais ou menos por aí. Porque a gente já tem a resposta. A gente não se disciplina para nos conhecermos. A gente não investe no nosso valor e na nossa capacidade. E insistentemente Kardec ainda questiona, concebemos toda a sabedoria dessa máxima, ele já conhecia lá em Delfos, nos portais. Mas a dificuldade é justamente conhecer a si próprio. Qual o meio de consegui-lo? Aí entra Santo Agostinho para responder. Não vou poder ler porque o tempo não permite. Mas é belíssima, é extensa a resposta. Mas que só nesta pergunta e resposta já era o suficiente para que o Espiritismo se tornasse, na nossa vida diária, prática, um grande roteiro de libertação. E, resumidamente, Santo Agostinho vai dizer: fazei como eu fazia quando aí estava entre vós. Passava em revista todos os meus atos ao final do dia. E se descobrisse que tinha algo feito contra o meu irmão, me comprometia no dia seguinte e até ele para me desfazer. E foi assim, persistentemente, que eu pude me conhecer. Alguém faz isso aqui na live? Alguém faz isso em casa com a pandemia? Alguém propõe isso ao marido, à esposa, aos filhos? Não. Eu mesmo respondo, não. Porque estamos na correria do dia a dia. Dá orgulho e até um certo
uma certa vaidade, como se fosse um prêmio, quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, eu estou assoberbado de muitas coisas, estou trabalhando demais. Claro, isso pode ser uma mera fuga de si mesmo. Na maioria das vezes, vai dizer Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 107, renovemos-nos dia a dia. Mais títulos, mais bens materiais, mais riquezas, mais isso, mais aquilo, pode ser, muitas vezes, agravo de responsabilidade. Fuga para não enfrentar-se e responder a uma única questão que a doutrina espírita, na sua parte filosófica, nos propõe: a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Quem são os espíritos? Eu e vocês. Quem é você? Quando a gente encontrar essa resposta, não a personalidade, mas o espírito, a alma que encerra esse corpo, estamos a meio passo do paraíso, a meio caminho. E para finalizar rapidamente, eu sei que eu já ultrapassei o tempo, peço desculpas aos companheiros, só para a gente fechar, eu queria reforçar. No capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Kardec vai tratar, entre outros temas, o homem no mundo. E a gente fecha, acho que muito legal, dentro da temática central, o espiritismo, as ações práticas para uma vida cotidiana. Né? O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Isso é a prática do espiritismo na nossa vida cotidiana. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos homens que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consistais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Olha a influência dos espíritos em nossas vidas, a ponto de nos conduzir, se estiver em sintonias com esse padrão de espírito. Não são eles que nos direcionam para a obsessão, para o suicídio, para a depressão. Somos nós que abrimos as comportas psíquicas para que eles assim ajam, assim como poderíamos abri-las para a intervenção dos bons espíritos, para a caridade, para a justiça, para a nobreza, para os atos de dignidades que agradem aos olhos de Deus. Ou como diz ainda nesse capítulo 17 do Evangelho, para cumprirmos o dever fielmente com Deus, nosso Pai, que está nos céus. Não vou me alongar por conta do tempo. Mas eu bati o olho aqui e eu só vou fechar com isso aqui. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes nos nossos dias, quer ou não dentro da pandemia, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com que estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Eu penso que aqui basta. E se vocês quiserem saber mais, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, na mensagem O Homem do Mundo. Com esta eu encerro, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui a vocês. Agradeço a Selma e os demais companheiros do Instituto Filomena de Miranda, que amorosamente nos convidou a estar aqui para esse banquete de luz nessa tarde de sábado. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, e vamos finalizar com a nossa oração em louvor à Mãe Santíssima,
que nesta semana ou nesse mês foi em homenagem à mãe, né, às mães. Pedindo a ela que interceda por todos nós, seus filhos e a humanidade, que nos socorra, que nos ampare, que nos proteja, a fim de que o trabalho possa transcorrer em clima de paz e de harmonia. Em teu nome, Mãe Santíssima, em nome do amor de Deus, nós te pedimos a tua ventura, a tua proteção. Bem-aventurados os que vivem sob a tua guarda, a tua proteção. Que o teu Filho querido possa nos envolver na energia de amor e de paz, sustentando esta casa, o Instituto Filomeno de Miranda, para que continue no labor de propagar a tua mensagem do Evangelho, a todos aqueles que a buscam como alimentos para a alma. Pois dissestes que as tuas palavras, as tuas mensagens são palavras de vida eterna. Leva-nos em paz aos nossos afazeres ou às nossas casas, na energia do amor e da paz. Sendo assim, te pedimos a permissão para o encerramento, relembrando a oração que fora dedicada a ti, Maria, como sendo a mãe de todas as mães do mundo. Abençoe a todas as mãezinhas que recentemente foram homenageadas no seu dia dentro do calendário humano, na Terra e no nosso país especificamente. E que, em particular, todas as mães que sofrem, que retornaram ao plano espiritual, ou tiveram seus filhos que retornaram por conta da pandemia, sejam abençoadas e nutridas com teu amor divino. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, queridos amigos desta casa de Deus, muita paz, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.